Circular quando, em sua empresa, você deseja dirigir-se a muitas pessoas ao mesmo tempo, para transmitir avisos, ordens ou instruções, deve optar por comunicar-se através de uma circular. Na verdade, a circular pode seguir o modelo de uma carta, ofício ou manifesto. O que a caracteriza é conter um assunto de interesse geral. Muitas vezes, a circular é utilizada internamente nas empresas, com a finalidade de facilitar a comunicação entre diversas seções e departamentos. Muitas empresas, hoje em dia, têm preferido não destacar a ementa, assunto. Assim, veja bem o modelo adotado na sua empresa. A linguagem utilizada em uma circular deve ser simples e direta para não dar margem a outras interpretações. Todos devem entender claramente o que está escrito. Memorando, estabelecendo uma comparação. É uma espécie de bilhete comercial de que as empresas ou órgãos oficiais se utilizam para estabelecer a correspondência interna entre seus setores e departamentos. Por ser um tipo de correspondência cotidiana, rápida e objetiva, o memorando segue uma forma fixa, sendo para isso utilizado um papel impresso. Observe um exemplo de memorando, atentando para a ausência de saudações e finalizações. Ofício é a correspondência de caráter oficial, equivalente à carta. É dirigido por um funcionário a outro, da mesma ou de outra categoria, bem como por uma repartição a uma pessoa ou instituição particular, ou, ainda, por instituição particular ou pessoa a uma repartição pública. Por tratar-se, sobretudo, de comunicação de caráter público, o ofício requer certo grau de formalidade. Atualmente, contudo, conforme orientação da própria Presidência da República, foram introduzidas algumas inovações ao modelo tradicional. Aviso e ofício. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idêntica. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado, secretário-geral da Presidência da República, consultor-geral da República, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e pelos secretários da Presidência da República, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si, no caso do ofício, também com particulares. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem integralmente o modelo do padrão ofício, com acréscimo do destinatário. Pode-se observar mínima diferença de estrutura, sobretudo nos parágrafos do desenvolvimento, entre expedientes que apenas encaminhem documentos e outros que informem ou tratem substantivamente de determinado assunto. Forma e estrutura do aviso e ofício. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhora Ministra, Senhor Chefe de Gabinete, devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do remetente: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. Requerimento. Petição é o instrumento por meio do qual o interessado requer a uma autoridade administrativa um direito do qual se julga detentor. Estrutura: vocativo, cargo ou função, e nome do destinatário, ou seja, da autoridade competente. A ata é um documento em que deve constar um resumo por escrito, detalhando os fatos e as soluções a que chegaram as pessoas convocadas a participar de uma assembleia, sessão ou reunião. A expressão correta para a redação de uma ata é lavrar uma ata. Uma das funções principais da ata é historiar, traçar um painel cronológico da vida de uma empresa, associação, instituição. Serve como documento para consulta posterior, tendo em alguns casos caráter obrigatório. Por tratar-se de um documento, a ata deve seguir algumas normas específicas. Certidão: declaração feita por escrito, objetivando comprovar ato ou assentamento constante de processo, livro ou documento que se encontre em repartições públicas.
podem ser de inteiro teor, transcrição integral, também chamada traslado, ou resumidas, desde que exprimam fielmente o conteúdo do original. Observação: certidões autenticadas têm o mesmo valor probatório do original e seu fornecimento, gratuito por parte da repartição pública, é obrigação constitucional. Const. Fed. 1988, art. 5º, Chiv. B. Comunicado é um tipo de aviso ou recado oficial, que é utilizado com o objetivo de passar uma determinada informação. Uma empresa, um colégio, órgãos da administração pública, entre outros, costumam promover eventos, reuniões, etc., com divulgação nos meios de comunicação. Essa divulgação é feita através do comunicado. O comunicado apresenta duas formas de circulação que podem ser interna ou externa, de acordo com o objetivo. A comunicação interna circula dentro da própria instituição e apresenta um formato semelhante ao formato do memorando. Já a comunicação externa é divulgada para outras instituições e apresenta um formato semelhante ao formato do edital. Existem diversos tipos de comunicado: de reunião, de evento, de modificação de um local ou uma data, etc. Irá depender do objetivo do comunicado. Se for comunicar sobre uma reunião, então teremos o comunicado de reunião. Se for para informar sobre um determinado evento, então será um comunicado de evento e, assim, sucessivamente. Um comunicado apresenta uma estrutura básica para qualquer que seja o tipo. Ordem de serviço: conceito ato interno, através do qual determinam instruções a respeito de procedimentos estabelecidos em norma de serviço e resolução, em obediência à determinação prescrita nestas, ou para esclarecer os seus cumprimentos. É de competência dos pró-reitores, diretores de centros universitários, diretores de departamentos e diretores de órgãos suplementares. Edital: documento com a finalidade de anunciar ou tornar público, via imprensa ou a fixação em lugares públicos, fato que deve ser conhecido pelo público em geral. Os editais recebem designação própria segundo o seu objetivo: licitação, concorrência, concurso para provimento de cargos, citação, intimação, notificação, etc. A finalidade dos editais sempre será anunciar ou tornar público fato que deve ser conhecido. Portaria: ato normativo com finalidade de estabelecer procedimentos relativos a pessoal, organização e funcionamento de serviços, além de orientação quanto à aplicação de textos legais. A portaria é destinada ao público em geral e a unidades internas. Embora as portarias sejam classificadas como ato interno, que não obriga a particulares, porque os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico da administração pública. É o instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço e praticam outros atos de sua competência. Atestado administrativo é o ato pelo qual a administração comprova um fato ou uma situação de que tenha conhecimento por seus órgãos competentes.